Olá galera, tudo bem? Professor Danilo Mota de volta aqui e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a teoria clássica, que é uma abordagem dentro da abordagem clássica da administração, existe como vocês viram no vídeo anterior. Se você não viu, só você entrar aqui no meu canal e vai ter aqui as playlists, ó. E nessa playlist tem aqui, ó, ADM Fácil, só você clicar aqui que vai ter lá o vídeo anterior. Deixa eu ver se ele mostra aqui, ó, que é esse aqui, deixa eu ver, vídeo 3. Deixa eu passar essa propaganda aqui. E aqui ele fala sobre, ó, administração científica, tá? Então, como eu falei no vídeo anterior, dentro da abordagem clássica da administração existe a administração científica, com ênfase nas tarefas, e a teoria clássica de Fayol, e hoje nós vamos falar sobre a teoria clássica de Fayol. Então vamos lá, abrindo aqui, ó. O Fayol nasceu em Istambul em 1841 e escreveu o livro Administração Industrial e Geral em 1916, tá bom? Então vamos abrir aqui o nosso mapa mental e eu vou deixar a descrição lá do vídeo anterior, eu vou deixar também. Se você quiser algum material, esse mapa mental até aí para você, deixa nos comentários aí, tá bom? Que eu vou colocar aqui o link para vocês baixarem. Bom, quais são as origens da teoria clássica? Surgiu na França em 1916, com esse livro do Fayol que eu acabei de falar. Permeou aí a Primeira Guerra, né, 1914, 1917. Então, o período que estava passando era um período muito turbulento da economia, né, do cenário mundial. E envolveu aí a expansão dos meios de transporte automobilístico, ferrovias, aviação, etc. Já falei aqui da obra de Fayol. E basicamente assim, quais são os conceitos da teoria clássica, né? Os conceitos são esses aqui. O Fayol, gente, ele se preocupou em organizar a empresa de cima para baixo. É o que a gente chama de abordagem top-down. O que é isso, né? Enquanto o Taylor lá se preocupou em organizar a empresa de baixo para cima, e se você está estudando aí para um concurso, você está estudando para a matéria de TGA da sua faculdade, ou de princípios da administração, de qualquer curso de graduação que você faça, você já deve ter notado que as duas abordagens são complementares, né? Então tem o Taylor aqui, ó, deixa eu só recolher aqui, ele trabalhou, imagine uma pirâmide, né? Ele trabalhou organizando o chão de fábrica, e o Fayol trabalhou organizando a gestão de cima para baixo. Então aqui, ó, o Fayol ele implementou algumas ferramentas, né, trouxe conceitos importantes. Ele, por exemplo, classificou que toda empresa deveria ter 5 funções. E essas funções, já vou adiantar, que logo depois se tornaram setores. Que funções são essas? Funções técnicas. O que são as funções técnicas? É a função de produção. Toda empresa produz bens e serviços. Então isso aqui depois vai se tornar a administração da produção, né? Podemos chamar assim. Então a função técnica de uma empresa é aquela função de fazer a atividade fim pela qual a empresa vai obter lucro, né? No caso aqui é fabricar um produto, por exemplo, hoje em dia empresas de serviço, que tipo de serviço que ela faz, etc. Depois, a empresa deveria ter uma função comercial. Essa função comercial, ela tinha como a prerrogativa a abordagem de vender. Então seria hoje o setor de venda hoje das empresas e de marketing. Ela teria que ter uma função financeira, que é cuidar dos recursos, né, gerenciar o capital. Função de segurança, de fazer as pessoas trabalharem de forma correta, de forma segura. Funções contábeis relacionadas ao patrimônio da empresa e funções administrativas. O Fayol ele se preocupou em dar ênfase aqui e falar que a função administrativa ela está acima das outras funções. Essa função administrativa é a função dos gestores de gerenciar a empresa, né? É o que a gente chama em inglês de management. E aí, com isso, surge o termo administração, né? Então, a abordagem clássica é uma abordagem, como eu citei no vídeo anterior, que a administração aqui científica de Taylor ela é americana. E a abordagem clássica aqui de Fayol, ela é uma abordagem europeia. Então, surge o termo aqui, administração, que é o ato de administrar, gerenciar recursos, né? Prover esses recursos da forma correta, enfim. E para Fayol aqui existem 5 bases aqui, 5 pilares para o ato de administrar. O Taylor ele colocava esses atos aqui, esses princípios, digamos assim, né,
não seriam princípios, mas as funções do ato de administrar, né? O Taylor fala que é prever, organizar, dirigir e controlar. Já o Fayol fala que é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Se vocês forem reparar, tá tudo dentro do mesmo bojo ali, né? Uma coisa, então, que a primeira coisa que o Fayol diz que no ato de administrar o gestor deve ter é a questão de previsão. O que é a previsão, né? Todo gestor, administrador, ele tem que ter a capacidade de antever, né? Enxergar os cenários futuros, prospectar esses cenários. Depois que ele organizou, que ele prospectou esses cenários, ele vai organizar. O que é isso? Vai sequenciar os recursos, separar os recursos para poder ele atender essa previsão aqui e poder colocar em ação. Ao mesmo tempo, o ato de administrar depende de comando, né? Comando é o ato de você dar e receber, dar ordens, né? E receber o serviço. Então envolve hierarquia. Coordenação é a gestão com o comando, ela tem que coordenar, né? Equilibrar as funções, né? Os recursos, o capital, humano, material e, sei lá, eu acho que seria no caso humano e material, né? O material seria máquinas, equipamentos, etc. E o humano aí seria, envolve também o capital financeiro, né? Então é capital financeiro, humano e de material, digamos assim, de maquinários, etc. Né? Então tem que haver uma coordenação da gestão que está comandando desses recursos, né? Um equilíbrio desses recursos, buscando maximizar o retorno da empresa. O último é controlar, não existe uma administração sem controle, tem que haver o controle, os indicadores, os números que vão dar balizamento à gestão, para se ela dá o rumo, se ela está indo bem, se não está. E aí o Fayol elenca, aqui na teoria clássica, 14 princípios que as empresas têm que ter, né, para poder aí gerenciar os seus negócios. Eu não vou falar todos, tá? Você pode pegar o livro aí do Maximiano, que é a Venato, que vai ter lá, mas basicamente são a divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando. Aqui é uma questão interessante, tá? É uma dica aqui para vocês. Por quê? Na administração científica, existe o princípio da supervisão funcional, ou seja, um funcionário pode obedecer a mais de um supervisor, né, na linha de produção. Já o Fayol defende a unidade de direção, ou seja, cada funcionário deve obedecer apenas a um único chefe. Então isso chama-se unidade de comando, unidade de comando e unidade de direção. Subordinação aos interesses individuais aos gerais. A empresa nunca deve ceder a um interesse individual, né, em face ao que ela está interessada. A remuneração do pessoal, centralização de comando, né, cadeia escalar. Cada vez que você vai crescendo na empresa, mais você vai tendo graduações e mais responsabilidade você vai assumindo. Ordem, equidade relacionada a equilíbrio, estabilidade de pessoal, ok? E iniciativa e espírito de equipe. Então, eu já fiz uma prova de concurso que caiu essa questão aqui, da estabilidade pessoal, tá? Então vale a pena você dar uma olhada nesses 14 princípios. Geralmente ele não é cobrado em provas de TGA, falar sobre esses 14 princípios, porque senão você vai ter que decorar, né? Mas é bom você dar uma passada e entender um pouquinho sobre eles, tá? Depois vamos falar um pouquinho agora sobre as ferramentas da teoria clássica, né? A teoria clássica de Fayol via a administração como ciência, assim como a administração científica também. Tinha a ideia de teoria da organização, né? O que é isso, né? O Fayol ele diferencia a organização de administração. Então, o que é a teoria da organização? A organização para Fayol é o prédio da empresa, é a parte tangível, né? Tem uma parte intangível também, que seriam suas normas. Isso faz parte da organização. Isso é organização. Agora, a administração são as pessoas que comandam a empresa aqui em cima, né? Como a gente mostrou aqui, são as pessoas que têm o ato de administrar na mão delas. Então, o ato de administrar é feito por administradores que organizam, que fazem a organização da empresa. Então, a organização é essa parte aí do prédio da empresa, os cargos que ela tem, as normas que ela tem, isso é organização. Já a administração fica responsável por cuidar dessa organização. Ok, então tem a divisão do trabalho e especialização, não é?
Para FAIOL tem que ter uma divisão clara de trabalhos, né? Um setor de vendas tem que ter claramente definido o que ele faz, para não entrar em conflito com o setor de financeiro, por exemplo. E a especialização, né? Se o setor é de marketing, ele deve se especializar na função marketing, né? Deve ser um especialista nessa função, e aí, por conseguinte, os seus gerentes e supervisores devem ser também especialistas. Essa administração pode ser vertical, divisão do trabalho e especialização pode ser vertical, que é aquela ideia de quanto mais você sobe, né, mais poder e autoridade você tem. Também pode ser horizontal, né? Existe uma divisão do trabalho horizontal. Horizontal você tem 3, 4 empresas, aliás, você tem, imagina que você tenha vários setores, né? E você tenha o setor de finanças, o setor de logística, todos eles na mesma linha. E aí isso é a divisão de trabalho horizontal. Então existe uma divisão de trabalho, de funções horizontal, de baixo para cima, não é? E existe uma divisão de trabalho de especialização no nível horizontal, numa linha, né, entre cada gerência. Existe a questão da coordenação, né? O FAIOL trabalhou muito com essa ideia de coordenação, que é um dos atos de administrar lá, que é o equilíbrio ali entre os interesses dos gestores de todos os setores. O conceito de órgãos de linha e staff, isso é uma diferença da questão do Taylor, né, da administração científica, porque ela não trabalhou essa parte. Já a teoria clássica trabalhou essa parte. O que é o órgão de linha? O órgão de linha são aqueles responsáveis por tomar decisão nos vários níveis. Eles tomam decisão e definem os rumos da empresa. Por exemplo, um órgão de linha, vamos colocar gerência de logística, é um órgão de linha. O gerente de logística tem, dentro da sua divisão de trabalho aqui, ó, ele tem as suas prerrogativas, ele tem o seu poder de comando, tem a sua autoridade, né? Assim como o marketing também. Já os órgãos de staff são órgãos responsáveis por assessorar a empresa. Por exemplo, em muitas empresas, a auditoria é um staff. O staff são órgãos que ficam abaixo dos órgãos de linha, certo? Como órgãos de apoio. Por exemplo, um setor de auditoria fica abaixo da diretoria administrativa. Por exemplo, digamos que você trabalha você é um gerente de produção, gerente de produção, do setor de produção. Abaixo de você pode ter um staff, por exemplo, um consultor, um setor jurídico, pode ser staff ou não, tá? E alguns perguntam assim, mas como é que é definido o staff ou não, né? O staff é definido pela gestão da empresa, então tem empresas que você vai olhar o organograma e vai ter lá um setor jurídico como staff. Tem outras empresas que o setor jurídico ele é uma gerência mesmo. Se for uma gerência, naturalmente ele é um órgão de linha e naturalmente ele tem poder de comando. Se for um órgão de staff, ele não tem poder de comando, ele apenas aconselha e não dar ordens, tá? Aí alguém pode perguntar assim, me dá um exemplo disso, né? Você tem, por exemplo, vamos botar aqui o exemplo mais fácil que eu vejo é o de auditoria. Digamos que na sua empresa, o setor de auditoria é staff. Então, o auditor ele desce lá do alto comando, vem no seu setor, te dá instruções, te dá orientações, mas ele não tem poder de fazer você fazer aquilo. Ele vai subir com um relatório, né, das suas falhas para a sua gerência maior e vai passar esse relatório para lá e falar assim, olha, os caras lá embaixo têm que fazer isso, isso e isso. Vão ter reuniões de ação e aí para poder botar em andamento aquilo que ele identificou. Um consultor faz a mesma coisa, ele chega no seu setor e ele não tem poder de te mandar fazer aquilo, você faz ou não, né? Claro que se você não fizer, depois que a sua gerência obrigar, dizer para você fazer, você vai ter problemas, né? Mas o consultor ele não manda diretamente no gerente de produção, por exemplo. Se ele for um staff acima, né? Ele vai chegar, vai dar orientações. O auditor não vai dizer, não vai determinar o que você vai fazer. Ele vai chegar para o gerente de produção, de marketing, e vai falar, ó, as minhas não conformidades, as minhas orientações são essas. Eu vou passar isso agora lá para cima e depois vocês discutem lá, entendeu? E a ideia de organização linear, não é aquela ideia de pirâmide. Toda empresa ela tem que ter uma linha, né? Cada gerência é uma linha, então isso vai ter níveis, né? Gerência de nível 1, gerência de nível 2. Gerência de nível 1, por exemplo, é aquela abaixo da alta administração.
Gerência de nível 2 é um desdobramento da gerência de nível 1, nível 3, etc. Então, essas definições de linha é o que a gente chama de organização linear, tá bom? Bom, a teoria clássica foi criticada aí por algumas coisas, né? Vou falar aqui rapidamente. Depois, se vocês quiserem deixar aí no comentário, eu posso fazer um vídeo depois só sobre as críticas. Mas, basicamente, a teoria clássica foi criticada com as seguintes situações, né? Foi criticada como uma abordagem muito simples da organização formal, né? A gente sabe que uma organização atualmente, né, gente, é um organismo complexo que tem pessoas, recursos financeiros e recursos materiais, como eu falei. Então, a gestão aqui inicial, clássica, né, ela cuidou da empresa apenas por um lado assim bem simplificado, né, sem considerar as ideias das pessoas, os fatores externos, né, a ausência de trabalhos experimentais, assim como a administração científica, a teoria clássica não foi mensurada em outras empresas, né? Então foi um modelo muito preso a um grupo pequeno de empresas, e aí para se falar que você tem uma ciência na mão, isso fica limitado. Extremo racionalismo, né? A questão é o seguinte, não se considerava o fator intangível das pessoas, então havia uma ênfase apenas no resultado em si, nos números, né? E teoria da máquina, a mesma ideia, tratar a empresa como um organismo, como se fosse um circuito, né? Como se fosse apenas uma engrenagem. E aí, por conseguinte, isso virou uma abordagem incompleta, por não considerar os fatores acima, e se tornou uma abordagem de sistema fechado, assim como a administração científica também teve essa crítica, tá bom? Sistema fechado é o seguinte, a empresa, essa teoria clássica, ela não considerou os fatores externos, né? Por exemplo, a gente viu aqui no início que o período que aconteceu a teoria clássica foi um período da Primeira Guerra. Então, esses fatores externos, econômicos, né, de câmbio, isso afetava as empresas. Isso não era considerado. Então, já que não era considerado, foi criticado como uma abordagem de sistema fechado. Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo para não ficar muito longo. Espero que tenha sido útil aí para você que está estudando. Isso aqui é apenas um resumo da matéria, né? Espero que você também consulte os livros aí de TGA, de Teoria Geral da Administração, de Teoria da Organização, que vai ser útil aí. Se esse vídeo te ajudou, coloca aí nos comentários, se inscreva aqui no meu canal, que sempre estou produzindo vídeos aí ligados às teorias de administração, tá bom? Então, um abraço aí, deixe seus comentários, dúvidas, que à medida do possível eu vou responder, e até o próximo vídeo. Tchau!